Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ai, ai. Sim, eu assisti o pronunciamento do Podpah. E assim, cara, no meu outro vídeo eu tinha comentado com vocês que eu fiquei muito decepcionado com o pronunciamento que eles tinham feito por ligação, né? Porque eles ligaram basicamente por Serginho lá e pro Não Adivinho, eu vi os dois vídeos, eu vi os comentários dos dois. E basicamente foi os comentários de duas pessoas que não estão interessadas em resolver o problema, que não tem noção do mal que eles causaram para esses canais e outras coisas mais. E aí eles foram falar sobre isso no podcast, coisa do tipo. Inclusive tá tendo um backlash gigantesco para eles isso, né? Eles estão com números absurdamente altos de dislike, muitas pessoas reclamando deles e coisa do tipo, né? E cara, vou falar uma coisa pra vocês, viu? É duro, é triste, é chato pra caramba o pronunciamento, porque eles estão com a Deolane lá, e a Deolane, primeiro, não faz ideia de como funciona o YouTube, segundo, ela falou coisas sobre podcasts que, tipo, não faz sentido nenhum. Uma das coisas que mais, assim, me deixou desconcertado foi o fato dela ter falado que eles começaram com isso, que, tipo, foram eles que começaram fazendo podcast, que a mania de podcast surgiu com o Podpah. E assim, se você conhece um pouco da história de podcast aqui no Brasil, você sabe como o Podpah, ele vacilou com o Flow, como que o Flow que criou, né, essa onda de podcasts e outras coisas mais, como os caras foram visionários, começaram tudo isso do zero e ajudaram muitas pessoas a fazerem seus próprios podcasts. Tipo, se você for ver, a maior parte dos podcasts grandes hoje no Brasil, os maiores pelo menos, todos eles têm a mão do Flow, sabe? Ou faz parte do guarda-chuva do Flow, ou tem a mão do Flow, assim, tipo, participou por algum tempo e depois foi embora. Ai, ai, mas assim, o pronunciamento dos caras, assim, em vez dos caras falar, não, foi o Flow, não, nem falaram nada disso, não. Tipo, é isso aí, João. Mas assim, o que mais me deixou frustrado é os caras, eles não terem a mínima ideia do que eles estão falando em relação a, tipo, plataforma do YouTube. O que me faz pensar que, tipo, os caras, eles começaram a criar conteúdo e tal, e, cara, os caras não têm o know-how de como funciona, de como faz as coisas, do que é essas coisas aqui, de qual o valor disso. Eles não têm ideia de tipo, peso que tem as decisões deles. Inclusive, eu já falei, no meu primeiro vídeo eu falei sobre isso. Tipo, se você vai trabalhar com internet, é muito importante você ter uma pessoa que faça o PR. O que é o PR? É o Relações Públicas, basicamente. Então você precisa de uma pessoa que trabalhe a sua relação pública, uma pessoa que vai lá e ajuda você a tipo, ter uma boa relação com o público, lidar bem com, seja um expose de que aconteceu, ou canais que estão te zoando e coisa do tipo. Inclusive, meu irmão, se o motivo, como foi feito na ligação pro Serginho e pro Não Adivinho, se o motivo deles terem dado esses strikes nesses canais foi porque o Serginho fez zoeira dizendo que os caras eram burros ou coisa do tipo, meu irmão, cara, eles têm que dar strike no próprio canal deles, porque eles começaram com isso, eles têm lá vídeos de cortes, eles levam isso na boa, e cara, é só uma piada, é só uma brincadeira, não tem nada demais. Tipo, não tá destruindo a vida de ninguém, não tá falando um mega expose. Parece que, tipo, o Sérgio foi lá e falou, sei lá, o endereço do Podpah, ou inventou uma história sobre o Podpah e tal. Não, o cara só tava dando risada, brincando, falando umas besteirinhas, sabe? E por isso o cara quase tomou 9 strikes, que o YouTube negou esses strikes, né? Quase tomou 9 strikes, quase perdeu o trabalho dele, mano. Por causa disso, um trabalho de anos e anos e anos e anos aí. Por quê? Porque ele deu risada dos caras lá, chamou eles de burro, sei lá, uma parada assim. Que inclusive os próprios caras fazem, eles falam isso, né? Assim, tipo, é muito ego, né? É muito egocentrismo. O cara, tipo, tem que abaixar a bola. Eu acho que humildade é muito importante. E eu não vejo humildade nenhuma nessa parada. Zero humildade, sabe? E assim, é frustrante, é uma coisa que deixa a gente frustrado, com certeza absoluta, né? Porque você vê que, tipo, o cara lá tá trabalhando, fazendo a parada dele, né? O Serginho, o Não Adivinho, o Fei. Você pode fazer as críticas que você quiser aí aos três, né? Tipo, eu acho que eles não são perfeitos, eles têm os seus defeitos sim. Mas, pô, você vai tirar o trabalho, o sustento desses caras por causa disso? E o pior, né? Aí depois foram lá e falaram pro Serginho: ah, então é o seguinte, a gente vai tirar o strike. Mas assim, esses strikes foram indevidos, em primeiro lugar. Eles não estão no direito de dar esses strikes. Inclusive, dificilmente na justiça eles comprovariam alguma coisa. O Senzi, que é advogado aqui de youtubers e coisas do tipo, ele fez um vídeo bem interessante falando sobre isso, explicando direito e tal, a questão, falando que realmente não tem porquê, né? Tipo, não faz sentido continuar com isso.
E, sei lá, mano, tipo, eu vi o Golart falando sobre isso e eu sigo um pouco a questão do Golart. Se a pessoa não gostou de um vídeo meu, quer que eu tire esse vídeo, é só falar, mano, ó, não curti, tira aí, por favor. Eu tiro, mano, não tem problema nenhum. Eu prefiro mil vezes fazer o conteúdo, tá de bem com todo mundo, tirar um vídeo que pode gerar algum problema maior pra não ter dor de cabeça, do que eu deixar esse vídeo, ficar batendo no peito e coisa do tipo, sabe? E agora parece que a agência ela fechou um contrato com uma pessoa que ia chamar o Serginho e ia chamar o Não Adivinho para eles darem entrevista e coisa do tipo. E no final das contas, os caras simplesmente pegaram e deram pra trás, né? Tipo, eles iam chamar o Serginho e o Não Adivinho no final, porque eles fecharam um contrato com essa agência e do Podpah, eles simplesmente pegaram e viraram as costas pra eles, sabe? E isso é uma coisa que é muito danosa, se você vai ver, né? Tipo, tanto o Serginho quanto o Não Adivinho, mano, cara, é muito danoso isso aí pro trabalho deles e tal, né? Tipo, eu não sei como ficam as publis que o Serginho fecha, coisa do tipo, mas é foda você, tipo, ter um espaço a menos de trabalho, sabe? Porque, tipo, você pensa que isso que tá acontecendo não é bem que, tipo, uma coisa de você me criticou e eu não gostei. É tipo, você me criticou e você não pode me criticar. E se você me criticou, então eu vou acabar com você, sabe? Eu vou destruir o seu canal. Eu vou dar strike nele, eu vou derrubar você. E se não derrubar, eu vou fechar as oportunidades que você pode ter no futuro, sabe? Então é uma parada muito malvada, né? Uma parada muito sinistra, assim, que tá acontecendo, sabe? Obviamente, eu tô me baseando 100% nas coisas que estão sendo ditas. Óbvio que pode ser que tenha alguma coisa ou outra aí, né? Mas vendo as coisas que eles falaram, os posicionamentos, os e-mails e outras coisas mais que a gente tem aí público, é. É um desastre de relações públicas, um desastre gigantesco, né? E parece que os caras só pegam e se pioram. Sabe, cara, tipo, se você viu que tá dando ruim, só vem a público e pede desculpa, mano. Não faz diferença nenhuma, vai acabar com hate e outras coisas mais. Os caras estavam falando, né, sobre a imagem deles, né, que tá ficando manchada e coisa do tipo. Cara, quem é que tá manchando a imagem nessa situação? Eu vi alguém comentar sobre isso, não lembro quem foi. Que, cara, você vai no podcast, acho que foi o próprio Serginho. Você vai no podcast, fala um monte de parada e essas paradas são usadas contra você. Meu irmão, se você não quer que as pessoas levem as suas coisas pro mal e tal, tipo, pegue uma frase sua e tire fora de contexto, evite ao máximo possível o que você vai falar. Porque você é um comunicador, você fala para milhares, ou melhor, milhões de pessoas, né? Então, você tem que ser responsável com as coisas que você está falando e tal. Tudo bem, é divertido, conversa de bar, outras coisas mais. O Flow trabalha muito bem isso, né? Mas assim, pensa aí na polêmica que rolou com o Monark lá no Flow, né? Ele falou o que não devia e acabou perdendo tudo no final das contas, né? Não é o caso do Podpah, obviamente. O Podpah não fez nem 1% disso, né? Em relação a falar essas paradas. Mas o que eles estão fazendo com o Serginho e com o Não Adivinho, mano, é sacanagem, sabe? É muita sacanagem. É muito triste. E o mais triste é você pensar, né? Que, tipo, os caras, eles só são dois canais, né? Eles não são uma agência, um bagulho gigante. Eles não têm um poder de influência tão grande, né? Tipo, é o Davi e o Golias, só que o Golias tá pisando no Davi e o Davi não tem o que fazer, né? O máximo que o Davi tem é o público do YouTube pra ajudar ele, né? Mas do jeito que as coisas estão indo, vixe, é aquilo, clã. A gente não tem força nenhuma contra eles, infelizmente. Bom, tá aí o vídeo. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo e a gente se vê depois.